Aqui é a Kai Angelim e eu tô aqui com a minha amiga Naya. Estamos aqui nesse feriadão falando de inglês, né? Pra mudar a vida e como aprender sozinho. Então eu perguntei aqui a Naya como é que ela tá aprendendo sozinha. Aí o que tu fez, Naya? Vai lá! Eu não consigo. Caraca! Já passei por isso. Eu não consigo, não. Naya baixou o aplicativo do Cake e eu nem conhecia esse aplicativo. E aí ela foi me mostrar como é que funciona, né? E aí, pela minha surpresa, claro que ele é melhor que o Duolingo, né? De longe, porque o Duolingo é bom pra você assimilar se você não tem nada, mas não é bom pra falar. Daí ela me mostrou que no Cake ele mostra lá um pedacinho de um filme, o escrito em inglês, né? A legenda em inglês e a legenda em português. E daí tu conseguia acompanhar a parada? Não. Porque é muito rápido, você tá no zero. Rápido é o ritmo real, só que se eu tô lendo a legenda em inglês e não sei nada, ainda tem em português, eu nem consegui ter tempo pra ver a imagem, né? Essa é a real. Eu não conseguia entender Então, nada, na verdade. respeita esse sentimento. Se você não tá se sentindo, você tá se sentindo, pô, caraca, agora eu entendi, ou nossa, não entendi nada. Não entendi nada. Se está te botando lá pra baixo. Mas a ideia do aplicativo é massa, mas ele funciona melhor pra quem tá lá no intermediário. A verdade é essa, pra quem tá no zero, não vai lá no Cake. E aí ela me mostrou um outro, qual é o nome daquele? Cultivo. Cultive. E o Cultive, ele tem mais microaulas, assim, em relação ao YouTube e tal, por exemplo, para falar sobre profissões. Mas ele não te explica o geral, né? Ele não te explica o tintim por tintim como é, pra você realmente entender a formação daquela frase, né? E entrar naquele mundo. Ele te explica o grosso. Então vamos lá, o que eu percebo, eu tava aqui conversando, que dá pra gente aprender inglês sozinho, mas o grande problema das pessoas é que, e que eu tô aqui pra ajudar, é que elas não sabem um caminho e nem como aprender. Né? E isso é essencial, porque quando você sabe isso, já é. Aí o YouTube, a internet tá aí a teu favor mesmo. Então, primeiro passo, né? Quando a gente está falando sobre aprender uma língua, a gente tem que estar exposto. Quando a gente aprende sozinho, é diferente de estar aprendendo com um professor. Então a gente precisa aprender a falar, a entender, a ler e a escrever, certo? E aí a gente vai começar pelas atividades mais passivas, sozinho, como um bebê, que é se expor na língua. Então, um bebê ele está completamente exposto e com a família, né? Nem estou falando com você, né? O tempo todo. Então ele está acostumado com a voz do pai, da mãe, né? E dentro daquele contexto. E por isso as séries são a melhor coisa, é melhor do que filme, pra gente viciar naquele jeitinho, né, das pessoas e se expor. E isso é uma atividade passiva que os cientistas até hoje não entenderam como é que a gente aprende, como é que a língua entra na gente. É por osmose mesmo. E a gente aprende muita coisa por osmose, não é assim? Vocês já repararam que quando a gente quer aprender algo ou lembrar o nome de uma rua, tipo, você tá caminhando ali, olha só como funciona. Você tá caminhando num país ou num bairro desconhecido, e aí você tá olhando aquela casa amarela ali, aí vira à direita, vira à esquerda, aí tu volta à noite e não lembra mais nada disso que você botou na cabeça, mas vê uma casa que não tava na sua memória que você queria lembrar e acaba lembrando. Tu já reparou isso? Que, tipo, alguma coisa você sabe que é aquele caminho certo. Daí a gente lembra de coisas que a gente nem pensou em querer lembrar. Ou seja, quando você tá aprendendo vocabulário, é que você fala assim, vou memorizar isso aqui. E você às vezes aprende 3, 4, você quer memorizar 10. Mas a gente memoriza aquilo que a gente não quer. Por isso é importante deixar o celular em inglês, o Facebook, o YouTube, o Skype, porque a gente, querendo ou não, já sabe os lugarzinhos onde vai apertar, e aí a coisa entra, você até usa aquela palavra sem saber de onde você tirou. É doido. Vamos lá, quando a gente está falando sobre o caminho de aprender. Primeira coisa, exposição à língua, dentro do tema que você gosta. Do que você gosta, Nai? Sexo. Então vai aprender sobre sexo em inglês, entendeu? É tipo ver os vídeos, é sério. Mas eu gosto de maquiagem. Então você vai buscar sobre maquiagem em inglês. O mais importante é você fazer a parada que você quer, que é falar inglês, ficar divertida. Então você tem que ir onde você acha divertido. Quer falar, aprender sobre maquiagem, aprender sobre dicas de sexo, por que não? Porque todo mundo quer saber, isso é tabu. Como é pinto em inglês? Isso é tabu, dick. E rola. Dick também. Pênis. Penis. Pênis. Mas aonde vai ser o pênis? O importante é comunicar, não E tem que ser vagina. vagina. Ah, não quero.
Então, é importante saber, porque a vida é real, né? E é tabuzão, mas todo mundo não quis aprender, não fala nada, mas quer saber como é que fala vagina. Olha como ela falou, Aí. né? Ela gosta de Eu vou sexo. pegar meu pênis, meu vagina. Já até memorizou, porque ela tava realmente interessada. Meu Deus. E é assim que funciona, a gente tem que estar, super legal, assim, como é que eu faço essa maquiagem de tal pessoa que eu admiro em inglês, entendeu? Em vez de buscar em português no YouTube, YouTube é em inglês agora, né? E busque lá. E como é que a gente vai entender o que a gente está buscando? A imagem. A gente é criança, então tu vai ver ali a mulher fazendo a maquiagem e você vai ficar olhando para ela. Justamente o que o aplicativo quer que não te deixa fazer. É olhar para a imagem para você criar associações, para você criar a comunicação, porque 80% é o corpo que faz. As palavras elas vão entrar passivamente, né, nesse momento. Então, primeiro passo para você aprender inglês sozinho é se expor dentro do assunto que te interessa, ouvindo músicas, ouvindo documentários, deixa a TV ligada em casa, deixa as séries passando, tá tomando banho, vicia naquilo, deixa o jornal, a CNN, New York Times, a rádio lá do outro país, vai buscar essas coisas e eu posso ajudar aqui nos comentários também, dá algum. Precisa ser divertido, porque senão ninguém vai até o fim, começa e para, começa e para, começa e para. E aí, daquele embololô que a língua tá, quando a gente começa, ela passivamente, sem você usar raciocínio nenhum, só de estar exposto, ela vai formando palavras, ou blocos de palavras separados, até formar as palavras. Você vai ser capaz de, com um tempo rápido, depende do tempo de exposição. Eu, pelo menos em um mês, sem falar francês nenhum, eu já sabia tirar e saber quando uma palavra começava e quando terminava sem saber significado de nenhum e entender todo um contexto de um jornal. E é assim que começa, né? Separar essas palavras para depois a gente falar de estrutura, gramática e essas coisas. E tempo de exposição. Então, assimilar, pegar a ideia geral, o grosso, é o primeiro passo que você pode dar. E larga esses aplicativos para lá, porque você tem que olhar para a tela e olhar para a boca das pessoas. E tentar entender aquele mistério que está rolando ali. Se tiver legenda, melhor ainda. Se você acompanhar a legenda, conseguir. Se não, tá tudo bem. Eu fico sem saber para onde eu olho. Se é na frase em inglês, ou se é na legenda, ou se é na expressão do... Olha das para a pessoas. boca. Olha para a boca da pessoa. Nesse aplicativo que tem uma moça também que ela ensina assim, a forma do você falar. Ela fala assim, tipo assim, ela fala, oh. E aí você faz junto, né? Ou Tal, tipo, o A, o som não é A, é O. Aí ela vai ensinando. Tem isso também, né? Tu quer ficar aprendendo inglês, aprendendo assim, por que M vem antes de P e B? Não. Ou por que aqui mesa usa S e não Z, se tem som de Z? Ou você quer aprender a falar e escrever, entendeu? Então solta esses detalhes, esquece a pronúncia e copia, né? Olha pra boca só pra ajudar. Por exemplo, fala alguma coisa. No aplicativo. No aplicativo. No aplicativo. Esse o cultivo. Tive. Eu já entendi. Eu já entendi isso aqui. Que eu tenho que copiar. E confie. Até o próximo vídeo.